Lucas 19, lendo a partir do verso 1, diz assim a palavra: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai eterno, pedimos a direção do Espírito Santo sobre tudo aquilo que será feito nessa hora através da ministração da Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o nosso coração seja atraído pelo poder do Teu Espírito e que possamos ser impactados e conhecer a verdade e a riqueza da pessoa bendita de Jesus Cristo, a quem nós estamos aqui para cultuar e adorar, e é no nome dele que oramos. Amém. Assente-se, por favor. Pouquíssimos, se não dizer raros, personagens na Bíblia têm dedicado praticamente um parágrafo para contar um pouco da sua história. Normalmente a Bíblia cita alguns momentos pelos quais Jesus se deparou com algumas pessoas, mas nem todas elas têm o seu nome identificado. Você vê que no próprio texto de Marcos capítulo 5, apenas um homem tem o seu nome identificado, que é Jairo. Os demais personagens daquele dia extraordinário de cura, de libertação, de milagre, de ressurreição, não tem o seu nome identificado. O gadareno não tem o seu nome identificado. A mulher com o fluxo de sangue não tem o seu nome identificado, apenas Jairo. São raras as situações dos evangelhos onde o nome de uma pessoa é colocado em evidência. Quanto mais um parágrafo inteiro. São 9 versículos contando a história de um homem. Algumas coisas nos chamam a atenção e os detalhes riquíssimos das Escrituras nos são apresentados. Primeiro que nós temos o seu nome, Zaqueu. Seu nome é identificado, muito provavelmente, de uma forma assim, mais simples de se identificar, porque como os relatos e os eventos de sinais e prodígios e milagres aconteciam com muita frequência e era quase que impossível se identificar por entre a multidão o nome de um, de outro, ou de uma terceira ou quarta pessoa que havia sido realizado nele um milagre, com Zaqueu não era muito preocupante, difícil descobrir quem ele era. Zaqueu era um homem conhecido do povo. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Outra informação que nós temos sobre Zaqueu é essa: ele era um homem que tinha um cargo público de altíssimo respeito perante o Império Romano. É importante você saber que o Império Romano é quem dominava a Palestina e todos os impostos, inclusive na terra de Israel, eram mandados e entregues ao Império Romano. E o Império Romano contratava, dentre alguns dos próprios hebreus, israelitas, para trabalharem para o Império. Esse era Zaqueu. Ele não era um coletor comum. Por isso que a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos.
Ele também exercia sua função, e eu preciso te dar esse pano de fundo histórico, que talvez você nunca antes tenha ouvido sobre esse texto de Lucas 19. Ele trabalhava no maior centro comercial da época, Jericó. Jericó era o centro de comércio daquela região. Muito dinheiro rolava por aqueles lados. Por ele ser maioral dos publicanos, possivelmente, ele era o chefe de todo um distrito. E isso nos leva a entender também que, muito provavelmente, ele tinha outros coletores de impostos debaixo da sua supervisão. É por isso que o texto diz que Zaqueu era um homem rico, riquíssimo. Muito provavelmente havia um acordo com o império de que ele trabalhava por comissão. Dependendo do número de dinheiro que ele conseguia levantar na coletoria dos impostos, não sabíamos qual era o acordo feito entre o império e os coletores, mas ele levava uma boa parte. E a gente sabe, tem muita gente aqui que trabalha por comissão, que a comissão te faz tentar produzir muito mais do que um dia comum de trabalho de alguém que bate o cartão às 8 e depois bate às 6 e vai ganhar a mesma coisa, a não ser que tenha uma hora extra, faria. Quem trabalha de comissão, quem trabalha vendendo carro, quem trabalha na rua, quem trabalha num comércio, sabe que não pode ver uma pessoa entrar que ele já vai para a porta oferecendo tudo que tiver de condição de ser oferecido, porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. Zaqueu provavelmente era um homem que conseguia recolher um número de impostos elevados. Isso o fazia ser mal visto aos olhos da sua própria gente. Ele não era uma das pessoas mais benquistas da sociedade. Olhavam para Zaqueu e alguém que dizia-se ser sangue do sangue hebreu, alguém que era irmão da nação de Israel, mas que servia o povo que oprimia, debaixo da tirania do império, toda a nação de Israel. Quando Jesus chega em Jericó, o texto começa nos dando essa simples informação. O verso 1 diz que entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Nós não sabemos para onde ele ia, sabemos o caminho que ele fazia era em direção a Jerusalém. A geografia bíblica nos leva a entender de que o percurso que Jesus estava fazendo era a sua última caminhada a Jerusalém. E ele atravessava Jericó. Uma grande multidão o seguia, talvez atraída pelo milagre da ressurreição de Lázaro, que havia acontecido na cidade de Betânia, não mais do que 25 quilômetros distante da cidade de Jericó. E muitas pessoas curiosas pelo milagre que havia sido feito por Jesus, começavam a segui-lo por simples curiosidade. Isso talvez tenha sido o que despertou também o desejo em Zaqueu, de ir ver, porque o texto diz isso, e eu gosto sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe comigo o desenrolar do texto. E é por isso que eu pedi hoje um pouco mais de tempo para pregar, mas me deram, eu gastei dando alguns outros anúncios, mas também de muita importância. O texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Quem é esse cara? Quem é esse homem? Talvez sendo apresentado por alguns como um mestre, como um rabino, como um curandeiro, como alguém que opera milagres, um profeta. Quem é Jesus? Muitos são atraídos exatamente pela mesma curiosidade natural. E as multidões o seguiam. Terça-feira passada, lá na Igreja Central, talvez tenha acontecido assim algo que eu nunca vi, pelo menos durante o meu período em que a minha lembrança me permite exercitar a memória. Tanta gente chegando junto, porque a Bruna Carla teve terça-feira lá na Igreja Central. Tinha gente saindo do ralo. Tem uns buracos assim que a gente põe os retornos no chão. Eu estava com medo que qualquer hora ia sair alguém dali de dentro. Tinha gente que você não acreditava. Devia ter dentro da igreja, sem exagero, umas 3.500 a 4.000 pessoas. Mas lá fora tinha isso quase que o dobro.
gente querendo entrar, tivemos que fechar o portão da rua, gente parando o carro, chorando, tinha mãe desesperada, minha filha quer ver a Bruna Carla. O pessoal desesperado, porque quando um fenômeno, algo fora do comum, começa a acontecer, ele atrai multidões. O que dirá a respeito de Jesus? Imagine você, se eu dissesse e anunciasse que Jesus, o Nazareno, aquele que opera sinais, milagres, prodígios, maravilhas, aquele que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, aquele que liberta os oprimidos, que quebra as cadeias, estaria hoje à noite num culto como esse, o que você faria? Mas eu posso te afirmar, ele está aqui. Jesus está aqui. O problema é que, na maioria das vezes, a pessoa que é levantada no culto não é mais Cristo. As pessoas são atraídas por outras coisas sem ser Jesus. Mas Jesus está aqui. As multidões hoje, atraídas pela graça do Senhor, precisam aprender a atenderem esse apelo de que Cristo num lugar é que faz toda a diferença. Talvez você tenha sido atraído aqui hoje à noite pelo convite de alguém. Talvez você se identifique com Zaqueu exatamente porque a tua curiosidade te fez chegar num culto como esse. Zaqueu foi até o encontro de Jesus para saber quem era esse homem, para no final descobrir o Salvador. Jesus foi talvez o grande milagre que aconteceu na vida de Zaqueu, porque Zaqueu foi para ver um milagre e ele acaba se transformando no milagre. É isso que acontece num culto como esse hoje à noite. Às vezes nós chegamos aqui atraídos pela curiosidade, atraídos por um convite, atraídos talvez pela mídia, por uma carta, por uma sacolinha com um biscoitinho gostosinho como esse, que alguém diz assim, vai lá porque você vai comer um biscoito gostoso, vai ter um lugar, um ambiente agradável, a música é boa, tem ar-condicionado, olha a cadeira é estofada, e às vezes você fez como Zaqueu, você foi ver o que era isso. E tudo isso já é algo muito bom, porque quando a nossa curiosidade ela é aguçada, ela é despertada, ela nos tira do nosso estado de inércia, de morosidade, de quietude. Zaqueu então, e o texto diz que ele, por causa da multidão, não conseguindo ver, o relato diz que ele era baixinho, a gente não sabe quão baixinho era Zaqueu. Eu na escola dominical me lembro que Zaqueu para mim, sendo criança, era mais baixo do que eu. Não é? Ele era de pequena estatura. Eu acho que ele tinha parentesco com a Vastir, que trabalha aqui na igreja. Tem a secretária aqui da igreja, ela tem o que a Vastir? 1,40 1,40. O que passar disso é generosidade nossa. Ela tem 1,40, mais ou menos. E a multidão. Zaqueu, então, na curiosidade de ver quem era Jesus, ele descobre um sicômoro. Sicômoro era uma árvore muito comum, onde as pessoas a plantavam à beira do caminho. Por quê? Tanto é que Jesus, lembre-se do texto, ele atravessava a cidade. Muito provavelmente Jesus estava usando uma das vias principais de Jericó. E esse sicômoro era colocado e plantado à beira das estradas do caminho, porque eram árvores baixas, mas de ramos amplos que davam boa sombra. E como era um lugar onde as pessoas caminhavam, muito provavelmente, para livrá-las do sol, do calor do dia, os sicômoros com as suas copas frondosas facilitavam a travessia das pessoas no vai e vem da cidade. Agora, pare para pensar comigo, imagine você um homem, maioral dos publicanos, conhecido de todo mundo, alguém muito rico, atraído pela sua curiosidade, de repente se vê subindo numa árvore. Pense você, ele não estava usando uma roupa comum. Muito provavelmente, Zaqueu estava usando uma roupa assim, chique no último. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria usando um terno Hermenegildo Zenha. Ó, é caro pra caramba um negócio desse, irmão. R$4.000 para cima. É assim, um sapato assim, italiano, de pelica, costurado à mão. Uma gravata assim, Giorgio Armani, com um nó desse tamanho no pescoço, não é? Porque ele era alguém que se vestia de acordo com seu status. Talvez as vestes de Zaqueu,
as túnicas que ele usava, todas bem bordadas, todas bem costuradas, talvez com alguns adereços de ouro, alguns anéis nos dedos, alguns colares pendurados, mas a curiosidade de Zaqueu, despertada por ouvir falar aquilo que Jesus havia feito, o leva até aquela estrada em Jericó. E ele sobe na árvore. Eu fico imaginando a cena de um baixinho tentando subir numa árvore. A Bíblia nos dá essa oportunidade de exercitar a nossa curiosidade e também a nossa criatividade. Eu imagino ele talvez pedindo para um dos seus auxiliares fazer celinha. Faz celinha que eu vou subir. E todo mundo assim, não, seu Zaqueu não faz um negócio desse, seu Zaqueu, o senhor está pagando o maior mico, seu Zaqueu. Todo mundo aqui conhece o senhor, seu Zaqueu. Como é que o senhor vai subir num sicômoro, seu Zaqueu? Faz celinha, rapaz. E quando o chefe manda, a gente tem que obedecer. Aí o cara pagando mais mico do que Zaqueu se abaixa fazendo celinha, tentando olhar para o lado, porque lembre-se, havia uma multidão. Não era algo assim que ele subia simplesmente sem ser percebido. E Zaqueu talvez tentando pendurar, um vindo empurrar por baixo. Sobe, seu Zaqueu. Vai que nós estamos empurrando. E de repente Zaqueu entra. Escondido pela copa frondosa de um sicômoro, ele ali fica, esperando com ansiedade o momento em que Jesus por ali passaria. Zaqueu sabia os caminhos da cidade de Jericó. Ele caminhava por aquelas ruas e ele conhecia cada porta, cada casa, cada morador. Ele sabia qual necessariamente era o percurso que Jesus faria, porque se ele estava atravessando Jericó, Zaqueu sabia que por ali Jesus teria que passar. Tanto é que o texto diz que ele sobe a um sicômoro, versículo de número 4, porque por ali havia de passar. Ele sabia. Esse era o caminho. Se ele está atravessando Jericó, se ele pegou aquela rua, é mais ou menos quando você pega a rótula em Campinas. Você sabe que uma hora não tem jeito, o caminho é aquele, você não consegue pegar a direita. Tem umas ruas em Campinas que é assim, né? Quando você pega aquele lado esquerdo, assim, na Moraes Salles, obrigatoriamente você é levado a entrar pelo lado externo da Irmã Serafina, que não tem jeito, você tem que ir na Anchieta até o fim, e não tem jeito de você passar para se passar para o outro lado, é multa, viu, irmão? De vez em quando a gente vê uns irmãos dando seta, assim, dizendo, Senhor, o anjo que cega os guardinhas, manda ele agir agora, e você dá aquela cortada. Mas aqui eu sabia que se esse era o rumo que Jesus havia tomado, por ali ele havia de passar. E ele sobe na árvore. E ele fica ali quietinho. E de repente, o versículo de número 5 diz que Jesus chegou àquele lugar. Jesus chegou àquele lugar. Jesus chegou ao lugar aonde Zaqueu tanto queria que ele passasse. E é interessante que, ao invés de Zaqueu ver Jesus, é Jesus quem vê Zaqueu. Não é interessante isso? Alguém que vai para ver, acaba sendo visto. Porque o versículo seguinte, eu preciso novamente que você me acompanhe, o desenrolar do texto, diz que no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Jesus sabe quem está à procura dele. Jesus sabe se você veio aqui hoje à noite, se foi só mais um culto, ou se você veio aqui para ver o mestre passar. A questão ali não é que Jesus olhou para cima porque ele estava distraído. Não, Jesus olhou para cima porque ele foi atraído pela curiosidade e pelo desejo de alguém que queria ter um contato mais próximo dele. Se Zaqueu tivesse escondido atrás do tronco, Jesus olharia por detrás do tronco. Jesus nos enxerga no primeiro banco, Jesus nos enxerga lá no fundo da galeria, numa porta, ou Jesus nos enxerga em casa pela internet, assistindo pelo computador. Jesus olha para nós. Jesus olha para nós. Jesus enxerga Zaqueu em meio a uma multidão, e que bom é saber de que Jesus tem o poder de nos identificar em meio às multidões. Jesus não olha para nós aqui hoje à noite como uma congregação reunida. Jesus olha para nós aqui como pessoas que foram atraídas até Ele, porque precisam de alguma coisa. Ali vai Zaqueu. Um homem que do ponto de vista da sociedade comum, ele tinha tudo aquilo que as pessoas julgavam necessário que alguém tivesse.
Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais atrás do dinheiro. Talvez como nunca antes tiveram. O dinheiro. Inclusive algumas pessoas que fazem brincadeira com algumas expressões dizendo: se dinheiro não te traz felicidade, me dá o teu. As pessoas colocam no bem-estar, num bom carro, numa boa casa, numa boa roupa, numa despensa cheia, em poder fazer as viagens que deseja fazer, em poder frequentar os lugares e sentar-se à mesa dos melhores restaurantes e não precisar olhar para o lado direito do cardápio. Você já viu um negócio desse ou não? Quando você convida alguém para jantar e ele olha para o lado direito do cardápio, Deus está te revelando, o mês dele está difícil. Não, ele não vem. Aliás, tem restaurante chique que nem preço tem, sabia disso ou não? Tem restaurante que eles não põem o preço. Porque ele sabe que quem entra para sentar naquela mesa não está preocupado em quanto custa o prato. Ele quer comer o que está sendo oferecido ali porque é bom. Zaqueu provavelmente era um desses, de que para fazer um cheque ele não precisava escrever no contra-cheque. Sabe desse ou não, que a gente tem que fazer? Você tem que fazer a conta assim direitinho. Você faz o cheque e no contra-cheque você já faz a conta para ver quanto que está sobrando no mês. Não, Zaqueu não. Zaqueu, ele dava cheque e ele mandava passar e não era no crédito, é débito. E ele não pedia para dividir quando queria fazer crédito, porque na realidade só estava querendo acumular milha no cartão. É ou não é? O rico é assim, ele dá no crédito para acumular milha. Ele não manda dividir, se for dividir, ele não faz no cartão, ele vai nas Casas Bahia. Porque lá é 48 vezes assim, você sai com quase que do tamanho da Bíblia o carnê. Zaqueu não, Zaqueu tinha tudo do ponto de vista que a sociedade julgava ser importante para um homem ter. Mas havia alguma coisa na vida de Zaqueu que Jesus sabia que faltava para ele. Talvez tenha gente aqui hoje à noite que, do ponto de vista de muita gente, tem tudo o que os outros julgam necessário. E você, aos olhos dos outros, é um sucesso. Aos olhos dos outros, aos olhos do seu trabalho, aos olhos da sociedade, está tudo certo, mas você sabe que falta alguma coisa, e é por isso que talvez você esteja aqui hoje à noite. E Jesus te viu. Quando Jesus vê, ele vai exatamente de encontro ao problema. Por que eu sei disso? O texto não nos é assim específico na aplicação, mas ele nos dá uma conjectura. E como nós fomos agraciados pelo Criador com uma massa cinzenta que precisa ser colocada em prática, e também pela ação do Espírito Santo que nos revela os segredos ocultos da palavra, é importante saber de que se fosse um problema específico apenas com Zaqueu, Jesus talvez não se sentisse na necessidade de ir até a casa dele. Mas Jesus, olhando para cima, fala com Zaqueu e diz exatamente isso. Zaqueu, versículo 5 ainda: desce depressa, pois me convém. É importante que eu vá na sua casa. Convém que eu vá lá. Talvez o problema de Zaqueu era exatamente em casa. Nós não sabemos. Não é aqui também difícil de chegar a uma conclusão de que na casa de Zaqueu era uma casa de alguém dentro do perfil daquele povo naquela época. Casado, com filhos, talvez, porventura, alguns. E alguma coisa dentro de casa precisava ser tratada, e uma visita de Jesus é que faria toda a diferença. O texto diz que Jesus diz: convém ficar na tua casa. Talvez hoje à noite a grande verdade daquilo que acontece com Zaqueu seja a verdade daquilo que precisa acontecer com você hoje. Jesus precisa ir além de uma reunião dominical para você ir para casa hoje. Porque tem muita gente que vem e o relacionamento com Cristo é assim, é num sicômoro. Ele sobe a árvore da igreja para ver Jesus passar. E quando Jesus passa, ele vai embora e continua a vida do jeito que ela é.
Ele vem para ver Jesus passar, ele vê para ver a glória de Deus manifestar na igreja, ele vem para um sicômoro, que essa comunidade da esperança é um sicômoro para muitos. Eles sobem aqui dominicalmente, durante a semana, alguns, para ver Jesus passar. Sobem para ver o milagroso, o curandeiro, aquele que tem mudado histórias e vida, mas apenas isso. Depois que Jesus passa, eles descem da árvore e continuam a viver a vida da mesma forma. Mas Jesus sabia que era muito mais importante apenas não vê-lo, mas ter um encontro com ele. Jesus gasta tempo com aquele moço. Ele vai para casa com ele. E eu fico imaginando a conversa ao redor de uma mesa. Porque eu creio que Zaqueu se mostra muito alegre em recebê-lo. O texto diz, o verso número 6, que ele desceu depressa. Eu imagino ele descendo da árvore, catando cavaco. E ele diz que ele o recebe com alegria. Irmão, receber alguém com alegria é pôr uma mesa farta. Concordam ou não? Quando você quer que a pessoa vá embora, você só oferece um copo d'água para ela. Quer água? Você já sabe o seguinte, ó, quer dar linha. Vamos em frente. Não, não é? Não, o texto diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria. Muito provavelmente ele tenha mandado aquele seu funcionário que fez celinha para ele, para subir na árvore e ir na frente dizendo, corre, vai para casa, diga para a patroa, botar um bolo no forno. Diga para ela assar alguns peixes, manda buscar alguns pães, acende a churrasqueira, manda cortar a picanha maturada, aquela com a capa de gordura grossa. Ei, coisa boa, né? Porque Jesus vai jantar em casa hoje. Ele recebe com alegria. Talvez ao receber Jesus, oferece logo de cara uma água tirada assim de um poço, de água destilada, água pura, água gelada. Jesus toma aqui, assenta-se à mesa, alguns canapezinhos. Faz aqueles barquinhos de maionese. Aquilo não me engana não, viu, irmão? Aquilo é para enganar, para a pessoa não comer muito depois na janta. Oferecendo talvez algumas coisinhas, talvez pela mesa e pela riqueza, não deveria ser nem barquinho de maionese, era caviar. Por quê? Eu já me contei isso uma vez aqui, não sei quantos se lembram, fui fazer uma visita na casa de um homem que era diretor de um banco francês. Eu sentei para comer, a mulher me ofereceu um negócio assim, meio amarrado, uma trouxa. E eu é que me senti um trouxa, porque eu não sabia como comer aquilo. Eu falei, será que isso é enfeite, que colocaram aqui na frente? Porque casa de rico é assim, eles botam os negócios para você comer, que você não sabe o que fazer com aquilo. É um monte de talher assim, parece que você vai fazer uma cirurgia. É assim ou não é? Bota a faca na frente, esse aqui diz que tem que começar de fora para dentro, não é assim? Começa vindo de fora para dentro. Mas era tanta coisa que eu olhei para o relógio e falei assim, se for ter que comer com tudo que está aqui, eu acho que é almoço, janta, café da manhã, porque esse tanto de talher aqui. Na casa de Zaqueu devia ser a mesma coisa, ele era um homem rico. Toalhas finas, comidas assim, cheias de alegria, porque como é bom você receber alguém com alegria. A mesa posta, a mesa farta, Jesus entra e o murmúrio começa. É interessante como as pessoas estão sempre assim, questionando se somos não dignos ou sim de ter um encontro com Jesus. Já perceberam ou não? Todo mundo ali esperando e com uma inveja santa de que Jesus tivesse dito que iria à sua casa cear com ele. Convém ir contigo à sua casa, e Jesus diz ainda que ele quer ficar. Olha a diferença. Algumas pessoas Jesus passa, mas não fica. Talvez alguns domingos atrás você convidou para Jesus ir até a sua casa, mas ele não ficou. Talvez porque você não o recebeu com alegria. Porque algumas pessoas recebem Jesus, mas não com alegria. Pedem para que ele venha, para que ele entre na sua casa, para que ele faça parte da sua família, entre no seu casamento, no relacionamento com os filhos, mas a alegria de recebê-lo não é latente no seu rosto. E Jesus só fica aonde ele é recebido com alegria.
A pior coisa que tem é continuar muito tempo num lugar onde você não é bem-vindo. É horrível. Essa é a técnica que se usa em todos os lugares públicos. Você volta onde você é bem tratado e recebido. Por isso que nós damos sacolinha para você. Porque nós queremos que você seja bem recebido. É uma alegria receber, porque nós queremos que você perceba claramente o quão felizes estamos que você está aqui hoje. Por isso que as pessoas voltam. Tem gente que não, tem gente que é assim. Eu já fui em igreja, que a pessoa olhou para mim, está fazendo aqui? Eu vim no culto, nessa igreja. Primeira vez, Deus te abençoe. Quando me querendo dizer, entrou numa fria. Não. O texto diz que Jesus é recebido com alegria, porque ele diz, eu preciso ficar hoje em tua casa. Hoje. Talvez o hoje de Jesus na vida de Zaqueu seja o hoje na sua história, nesse domingo. Jesus precisa ficar na sua casa. Ele tem passado, de vez em quando ele passa umas 2 vezes por mês. Mas Jesus quer ficar. Houve um murmúrio, muita gente questionando, dizendo, ele se hospedara com homem pecador. Jesus ama hospedar-se com pecadores. Ele não veio para os que eram sãos. Ele veio para os enfermos. E talvez em meio a toda aquela multidão, e é isso que chama a nossa atenção para o amor e a bondade de Deus. Deus não está à procura dos santificados pelo Espírito, para que Ele venha ali habitar. Pelo contrário, Ele sabe que ali a morada dele já é real e perfeita. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Filho do Homem, e é por isso que termina o texto assim dizendo, ele veio buscar e salvar o perdido. É por isso que hoje à noite, não importa qual seja a sua história, não importa o que você tenha feito, não importa o que os murmuradores lá fora estejam dizendo a seu respeito, que agora você começou a vir em igreja, de que agora você está com esse negócio de andar com a Bíblia embaixo do braço, de que agora você virou a cabeça, é exatamente atrás de pessoas assim, dos pecadores, que Jesus está à procura. Graças a Deus, porque um dia Ele me procurou. Graças a Deus, porque um dia Ele me encontrou. Paulo dizia que dos pecadores Ele era o principal. Jesus está em meio à multidão, talvez Zaqueu fosse o pior dos pecadores. Eu tenho por mim, aqui dentro da minha conjectura teológica, de que ao olhar ao redor dizendo, quem é pior que Zaqueu? Ninguém, então é você mesmo. Porque Jesus está à procura dos piores, daqueles que o mundo já jogou fora, daqueles que a família já abandonou, daqueles que os amigos já deixaram, é a estes que Jesus procura. Aqueles que os outros olham com um olhar de condenação, de juízo, achando que não tem jeito porque fez aquilo, porque o passado é obscuro, porque a vida é suja. Jesus procura em meio à multidão quem mais precisa da sua graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais o pecado está presente, se prepara, a graça de Deus vai vir numa torrente ainda maior. Por isso que para Deus não há causas perdidas. Por isso que para Deus não há soluções que não existam. Como é que eu sei disso? Há um paralelo aqui, que eu quero que você me acompanhe no raciocínio, por favor. No capítulo anterior, no capítulo 18, dos versículos 18 a 24, quando ele termina de fazer uma analogia, no capítulo 18, versículo 18, ele está falando, vem um homem procurá-lo. Quem é ele? Um jovem rico. E a pergunta do jovem qual é? Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Não é isso? E Jesus então começa a dar a base de uma vida de que alguém quer honrar a Deus. Não é isso? Honra o Senhor, ama-o, obedeça os teus pais. Quer dizer, tudo bonitinho. Ele disse, tudo isso eu já tenho feito. Mas aí Jesus diz o que para ele? Só uma coisa te falta. Você vai vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres. E aí você vai vir me seguir. O texto diz que o homem deu as costas a Jesus, foi embora triste por ser ele muito rico. No verso 24, Jesus diz assim, é difícil um rico entrar
no reino. Está certo 24? Não, eu estou falando besteira. 24. É difícil quem tem riquezas entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Jesus estava fazendo com Zaqueu exatamente uma prova prática daquilo que ele havia dito alguns versículos antes com relação a um jovem rico. Ali estava agora um homem rico, provavelmente muito mais rico do que esse jovem, o qual Jesus havia dito que era impossível um jovem ou um rico entrar no reino dos céus, e Jesus faz questão de entrar na casa daquele homem para dizer: não há impossíveis para mim, não só com relação ao pecado de um ou de outro, se é a riqueza, o que é que te impeça de te fazer chegar até Jesus, ele tem o poder de fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida. Jesus vai à casa de Zaqueu. O texto diz que daquela recepção alegre, calorosa, muitas coisas devem ter sido faladas. Jesus conhece a nossa história. Quando ele é convidado a entrar na nossa vida, na nossa casa, ele conhece. Ele não é pego de surpresa. Tem gente que quando Jesus chega em casa, ele quer esconder algumas coisas. Ele tira o CD que está tocando. Ele manda tirar as coisas que estão na geladeira. Jesus sabe. Jesus nos conhece. Não havia nada ali que ele encontrasse na casa de Zaqueu que ele já não conhecia. Jesus conhecia tudo sobre Zaqueu. No meio da conversa, muita coisa foi colocada no lugar. E é aqui que eu queria trazer uma aplicação simples, mas importante para a sua vida. Porque a diferença não é se Jesus vai para a nossa casa, não é se Jesus está aqui hoje à noite, mas é o que nós fazemos com a presença dele na nossa vida. Porque tudo é uma questão de escolha, são resoluções. Eu decido, eu escolho, eu confesso. Tudo é uma questão própria. Ninguém aqui vai ser salvo de pacote. Atenção, subirá ao céu hoje à noite. Quem está sentado do meu lado esquerdo, por favor, vamos subindo. Não. Hoje vai ser salvo quem está aqui na coluna do meio. Olha aqui, ó. Esse pessoal nessa fatia se prepara, porque a bênção está aqui. Não. Tudo é uma questão de escolha pessoal. O texto diz que Jesus entra na casa de Zaqueu e entre mentes. E nessa palavra entre mentes, você sabe o que quer dizer isso? Enquanto isso. Entre mentes, não é assim que começa o versículo 8? Entre mentes. Enquanto isso, enquanto a conversa, enquanto Jesus apresentava a verdade do reino, enquanto o evangelho das boas novas era apresentado, o entre mentes aqui é isso, meu querido. Não era enquanto comia um pedaço da picanha, não era enquanto comia um pouquinho do caviar, e não é quando comia ou bebia um pouco daquele suco da uva, mais para vinho, assim puro. Não, o entrementes ali é enquanto Jesus falava da graça, do amor, do perdão e da regeneração que há na pessoa do Senhor Deus. Enquanto isso, Zaqueu faz algo que chama a atenção. Ele se levanta. Ele toma uma posição. O texto diz, não é assim, no verso de número 8, entre mentes, Zaqueu se levantou. E aqui, se ele disse ao Senhor, é porque enquanto ele apenas ouvia. Até então, Zaqueu apenas ouvia. E Jesus não perdia tempo falando do quanto tinha sido o jogo de futebol. Abraço aos bugrinos. Jesus não perdia tempo com essas coisas. Por isso que eu não sou Jesus. Ele não perdia, eu perco. Jesus falava a respeito das coisas do reino. Ele falava daquilo que ele havia vindo fazer. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Foi essa conversa que ele teve com Nicodemos em João 3. Não pense que você, que na calada da noite em que Nicodemos vai procurar Jesus, eles não ficam falando sobre questões do sinédrio, daquilo que haveria a ser votado na sinagoga naquela semana. Jesus começou a falar que era necessário, porque o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Ele fala isso para Zaqueu, mas com Nicodemos ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira
que ele enviou o seu Filho unigênito. Essa era a conversa de Jesus. Jesus apresentava a saída, o escape. Ele se apresentava como a solução para aquele que o ouvia. E enquanto isso, entre mentes, o versículo 8 diz que, enquanto isso, Zaqueu se levanta. Eu fico imaginando, talvez, a postura em meio a uma mesa. Ele se levanta. Numa sociedade patriarcal. E é importante você entender o porquê do exemplo de um pai dentro de casa. É por isso que Paulo e Silas na prisão dizem ao guarda que os guardava, dizendo: se crerdes, será salvo você e a sua casa. Não é por causa de um milagre, é porque o pai servia como patriarca. Ele era um exemplo. Quando ele começava a ir na igreja, todo mundo ia. E era assim comigo dentro de casa. Não tinha esse negócio de ir na igreja hoje. Hoje os pais perguntam para o filho se ele quer ir na igreja. Quê? Na minha época? Ai de mim. Domingo de manhã, se eu não tivesse acordado na hora certa, já era, vamos, Oscar tira papo, levando, glória a Deus. Já ia esperto para o culto. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. No original, no hebraico, ensinar a criança é você, vem cá, pastor Cavalari. É uma criançona grande, vem cá, meu irmão. Deixa Deus te usar hoje, vem. Aliás, vou aproveitar a ocasião, foi aniversário do pastor Cavalari, quinta-feira. Não é isso? Quantos anos, pastor? 27, a sua avó. De trás para frente, né? 27, 72. 34 anos, o pastor Cavalari fez aniversário. Se quiser dar um presente para ele, Deus abençoe a vida do irmão. Ele está precisando de alguma coisa para fazer crescer o cabelo. Deus abençoe. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar é isso aqui, ó. É ir junto. É isso aqui, ó. Tem gente que manda o filho para a igreja, mas ele não vai. Ensinar a criança, olha o tamanho do filho que eu fui arrumar. É isso aqui, ó, nós vamos juntos. Eu pego no braço, vamos subir, vamos aqui, ó. Porque a gente ensina é indo junto. É caminhando de um lado para o outro. Pode voltar para o seu lugar e assistir o culto, viu, meu filho? Deus te abençoe. Papai te ama. Papai não tem presente esse ano, viu? Papai não tem presente. Eu te pago um almoço amanhã, quer? Diante da igreja. Eu não falei aonde. Prometo o almoço. Tem um PF aqui, 10, irmão, uma bênção. Glória a Deus. O texto diz que Zaqueu se levanta. Eu fico imaginando o olhar de toda a sua casa. Possivelmente da sua esposa, dos seus filhos. Porque eu creio que todo mundo estava ao redor da mesa. E numa sociedade patriarcal, ninguém ousava tomar uma decisão sem antes o chefe da casa falar. Zaqueu se levanta. E então ele diz, não é isso que o texto diz no verso número 8? E ele disse ao Senhor, ele diz, Senhor, olha como a colocação que ele faz a Cristo já é diferente. Ele já o reconhece como Senhor. Tudo muda quando você descobre quem Jesus é para você. Tem gente que olha para Jesus como se fosse o gênio da lâmpada. Como ele fosse o São Longuinho. Não, porque tem para alguns as pessoas confundem Jesus com São Longuinho. Quando está precisando achar alguma coisa, quando está precisando de alguma coisa, diz São Longuinho, 3 pulinhos. Não é assim? Eles vão para Jesus como uma loja de conveniência num posto de gasolina. Para tentar pegar alguma coisa que eles precisam com urgência, naquela hora. Não dá para esperar o supermercado abrir, não dá para esperar a quitanda abrir no outro dia. Vai na loja de conveniência, pega lá, vai para a prateleira, o que tiver tá bom. Não. Zaqueu se dirige agora a Jesus como meu Senhor. Que bom seria se identificássemos Jesus dessa maneira. Senhor. Das minhas vontades, dos meus desejos, da minha vida, do meu presente e do meu futuro. Ele é Senhor. Ele quem manda. Não é eu que mando nele. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazerem orações assim, mais ou menos para Jesus. Senhor, eu determino. Jesus vai olhar para você dizendo assim, determina o quê, rapaz? Vai em frente. Eu determino que hoje à noite... Deus deve olhar e dizer, você não determina nada.
nenhum côvado da sua vida você pode acrescentar. Quanto mais determinar alguma coisa, abre teu olho. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E Jesus dá um ensino claro quando está no Getsemane. Quando ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua que estás nos céus. Zaqueu agora diz: Senhor. E logo depois da palavra Senhor, ele tem uma atitude de alguém que decide estar debaixo do senhorio de Cristo. Está lá. Tenha paciência, só um pouquinho comigo, tá? São 8h30, mas até as 8h40 eu termino, prometo. Ele diz: Senhor, qual é a palavra? O que é, gente? Vamos lá? Resolvo. Ele toma uma decisão. Talvez o que falte a você hoje, está quente aqui dentro agora, não está? Vocês desligaram o ar, irmão? Pelo amor de Deus. Eu vou dizer, já estou magro aí, ó. Vê lá para mim, Samia, por favor. Eu acho que desligaram o ar. Ou então botaram, porque eu só estou vendo a temperatura subir. Se é assim, numa igreja do Reteté, vai dizer: não, pastor, é o fogo do Espírito que está descendo agora na igreja, pastor. Isso aí já está indo para 26. E nós vamos cantar igual a Cassiane, 500 graus de puro fogo e poder, para fazer enfermidades desaparecer. Meu irmão, 500 graus, ninguém aguenta ficar aqui dentro, está todo mundo incinerado. Porque eu comecei a mensagem, estava 23, está indo para 26 agora ali, porque ali tem um termômetro, ó. Aquele reloginho ali, ó. 20 e 32. Aí, olha lá, 26, estava 23? Hã? Eu estou vendo que eu estou começando a suar aqui, mas tem uns irmãos que dizem: pastor, é o fogo, já estou vendo. Eu já vi um anjo com a espada de fogo desembainhada. Eu vi ele passar para lá e para cá, eu estou vendo um manto. Amém, cada um vê o que é. O texto diz que ele resolve. Ele resolve. Quando Zaqueu se aproxima de Jesus, as suas prioridades mudam. Quando Zaqueu se aproxima de Jesus, vou repetir, as suas prioridades mudam. Quando a gente se aproxima de Jesus, tudo muda. Tem gente que se aproxima de Jesus e nada muda, ele só piora. Ele não se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de uma religião, ele se aproximou de uma igreja, ele se aproximou de uma crença, mas ele não se aproximou de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, o nosso conceito muda, as nossas prioridades mudam, os nossos valores mudam. Aquilo que é importante deixa de ser importante, e aquilo que na realidade é importante na essência, começa a ter importância para nós. Tudo muda. Como é que eu sei? E aqui é uma aplicação da lei mosaica. Havia uma lei que estabelecia, e é por isso que ele toma essa atitude. Ele resolve dar aos pobres metade dos seus bens. Normalmente era 1/3. Quando alguém tinha um arrependimento, a lei dizia 1/3. Zaqueu decide dar mais. E o texto sagrado diz que quando alguém era defraudado em alguma coisa, ele deveria ser restituído numa porção dobrada. Por exemplo, se ele tomou uma vaca, ele tinha que dar agora 2. Qual é a atitude de Zaqueu? Ele decide restituir 4 vezes mais. Porque Jesus e decisão na nossa vida, ela deve ser acompanhada de atitudes diferentes. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não rouba, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica mais, porque quando Jesus entra na nossa história e a gente resolve, tudo muda. Estou cansado de ouvir gente dizer: eu profetizo, é palavra, é sobre essa palavra. Meu irmão, Jesus não dá importância ao floreio da palavra. Palavra para Deus tem mais sentido. Palavra para Deus é o resultado daquilo que ela produz. Não adianta você vir aqui toda semana, ouvir uma palavra e não mudou nada na sua vida, porque você não ouviu a palavra de Deus, você ouviu o discurso de um homem. É você que tem que resolver. Hoje à noite, você saiu de casa, você podia ter ficado em casa, você arrumou, teve dificuldade para estacionar carro às vezes. Saiu hoje uma noite, gente com criança pequena, o tempo está mudando, você subiu no sicômoro, Jesus olhou para você, Ele está ministrando sobre a sua vida, mas Ele espera hoje à noite que haja uma decisão da sua parte. Você precisa resolver hoje à noite ser crente para valer.
Você precisa resolver, mudar tudo que está errado. E por que é que eu sei que hoje houve conversão na casa de Zaqueu? Porque o último lugar a se converter na vida de uma pessoa é o bolso dela. Sabia disso? Não. Isso aí é comprovado. A pessoa, ela vem para a igreja, mas o bolso dela não converte. Sabe o que eu aprendo com Zaqueu? Ele descobriu a melhor parte. Porque tem gente que vem para a igreja, mas continua apaixonado pelo dinheiro. Ainda continua servindo mamon. Por exemplo, eu me comprometi a dar 20 cadeiras para uma igreja nossa que está começando em Piracicaba. 20 cadeiras. Sabe quanto custa cada cadeira? R$48. Fazendo a conta deu R$960, é isso? Me ajuda. É R$960. Eu preciso de ajuda. Hoje à noite, dá uma cadeira. Tem gente aqui que dá para montar a igreja de cadeira. Eles dizem, não vou montar não, pastor. Não vou montar não, eu não sei quem vai sentar naquela cadeira. Você está sentado numa cadeira que alguém ofertou para você sentar nela hoje. E quando deu, não sabia que era você que ia estar sentado. Porque o reino de Deus é assim. Zaqueu mostra que houve, porque olha o que Jesus diz. Ele diz, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo. E aí Jesus lhe disse, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa. O que eu aprendo aqui que não foi só Zaqueu, foi a casa dele inteira, os servos dele. Eu acho que a coletoria de impostos na qual ele tinha responsabilidade mudou a partir daquele dia. Se ele estava pedindo taxas a mais, ele parou de cobrar em excesso. Porque tem gente que é assim, ele converte na igreja, mas nos negócios Deus não se mete, pelo amor de Deus. Não se mete, que nisso aqui eu já estou acostumado, eu tenho 20 anos de experiência. Esse negócio, se eu não colocar essa gordurinha, ó Jesus, santa gordurinha. Eu acho que mudou tudo, porque se Jesus é Senhor, Ele é Senhor por completo. Jesus não é Senhor de partes da nossa vida, Ele é Senhor de toda a nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens. Tudo é para Ele, tudo é do Senhor. Se não me falha a memória, tem um livro antigo, eu talvez cometa um lapso no autor. O título do livro é Tudo para Ele. Eu acho que é de Oswald Chambers. Acho que não é mais editado. Depois vou pedir para Eliette me ajudar. Viu, Eliette? É você aí, né? Faz sinal com a mão. É que afetou a bochecha e a visão ao mesmo tempo. Eu estou ficando preocupado, irmãos. A bochecha está inchando, o olho está ficando turvo. Tudo para Ele. Era da editora Vida, antigo. Muito antigo. Eu acho que é Oswald Chambers. É isso mesmo? Quem conhece? Oswald Chambers. É isso mesmo, né, Rô? Oswald Chambers. Que nos ensina o que é estar debaixo do senhorio de Cristo. Tudo que eu sou é para Ele. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele levanta toda a oferta para a construção do templo, ele diz o seguinte: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos nós te damos. Tem gente que não entende isso. O senhorio de Cristo é tão presente na vida de Zaqueu que Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem. E Jesus vem aqui resumir qual é a sua missão. Jesus não veio para curar enfermos apenas. Jesus não veio para abrir uma porta de emprego boa para você apenas. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio por sua causa. Ele veio por minha causa. Ele nos encontrou aqui neste grande sicômoro. Alguns subindo na árvore apenas pela curiosidade ou apenas porque se sentem bem. Porque a religiosidade faz isso conosco. Eu vou no culto porque eu fico meio leve. Não é culto, é spa. Eu saio leve do culto, pastor. Não sei o que acontece. Não. Jesus quer que você saia daqui com uma decisão tomada hoje à noite. Jesus quer que você tenha a mesma atitude de Zaqueu, que você se ponha de pé e resolva que a partir de hoje Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor da sua casa.
Ele é Senhor dos seus negócios. Ele é teu Senhor e o teu Salvador, porque o Filho do Homem te encontrou. Ele veio te salvar. Ele apenas espera que hoje à noite você tome uma decisão sincera, transparente, para que toda a sua vida seja transformada para o louvor da sua glória. Amém. Fique em casa, venha estar conosco.